Olá, sou Armando Albertazzi, professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tenho o privilégio de ter sido convidado a apresentar uma palestra no 14º Seminário de Metrologia Aeroespacial. O título da palestra é Estimativa da incerteza de medição pelo método de Monte Carlo. Se nós pesquisarmos pelo termo Monte Carlo no Google, vamos encontrar cerca de 441 milhões de referências. A primeira delas está aqui. Monte Carlo é um dos 10 distritos do Principado de Mônaco, distância luxuosa conhecida pelo seu glamour, etc, etc, etc. De fato, se a gente der uma olhada, existe uma pequena cidade-estado chamada Mônaco, que fica aqui incrustada no sul da França. Esta é uma foto da região de Mônaco, que é um principado bastante pequeno, cerca de 2 km² e 38 mil habitantes. Nesse principado, nós vamos encontrar um cassino muito famoso chamado Cassino de Monte Carlo. De fato, é um ambiente bastante luxuoso. Mas não é sobre isso que a gente vai falar nessa palestra, não. Vamos olhar o segundo resultado do Google. Método de Monte Carlo. Designa-se por método Monte Carlo qualquer método de uma classe de métodos estatísticos que se baseiam em amostragens aleatórias massivas. É esse que nós estamos interessados. Mas nós vamos ver que os dois assuntos estão interrelacionados. Não porque esse método tenha sido inventado para ganhar dinheiro no Cassino de Mônaco. A história é um pouquinho diferente. Quem inventou esse método, no final da década de 1940, foi um polonês chamado Ulam, quando ele trabalhava em um projeto de armas nucleares nos Estados Unidos. O projeto secreto recebeu o codinome de Monte Carlo, porque era no cassino com esse mesmo nome que o tio de Ulam jogava com o dinheiro que tomava emprestado dos parentes. Nossa palestra está organizada em 4 blocos. No primeiro bloco, nós vamos dar uma revisada nos conceitos de probabilidade. No segundo bloco, nós vamos ver 4 exemplos do método de Monte Carlo aplicado em problemas de medição. No terceiro bloco, nós vamos ver um roteiro que organiza as nossas ideias e, finalmente, chegaremos nas conclusões. Probabilidade é um conceito que a gente está acostumado desde lá do segundo grau. O conceito intuitivo de probabilidade diz que a probabilidade de um evento é uma medida da expectativa que nós temos de que o evento venha a ocorrer. Para calcular a probabilidade, é comum a gente dividir o número de eventos favoráveis, isto é, aqueles que nos interessam, pelo número total de eventos possíveis. E aí nós vamos obter uma fração, que vai ser a probabilidade. Vamos começar com um exemplo bem simples, calculando a probabilidade de que a soma de 2 dados lançados ao acaso seja igual a 4. Para isso, nós vamos primeiro simular todas as possíveis condições. São 36 combinações diferentes e os valores que estão nessa tabela já são as somas dos 2 dados. Por exemplo, 5 e 4, a soma é 9, está aqui. Os números favoráveis, ou seja, aqueles cuja soma resulta em 4, estão aqui. São apenas 3. E o total de combinações são 36. Então, a probabilidade de que a soma resulte em 4 é 3/36avos, que é o mesmo que 1/12avo, ou mesmo que essa fração, ou eu posso exprimir ainda em termos percentuais. Vamos agora ver um outro exemplo um pouquinho mais divertido. Aqui nós estamos simulando uma esfera que ela está caindo verticalmente sobre um pino. Ela tem 50% de probabilidade de ir para o lado esquerdo e 50% de probabilidade de ir para o lado direito. Para que esse problema se torne mais interessante, nós vamos envolver uma série ordenada de pinos. Vejam aqui agora que a esfera pode cair num pino e ser desviada para um lado e para o outro, e no próximo pino vai passar pelo mesmo processo. Então, ao final, essa esfera vai cair em uma dessas 5 posições numeradas de 0 até 4. Qual a probabilidade dessa esfera cair em cada uma dessas posições que estão aqui? Como é que a gente calcula isso? Tem alguns caminhos.
O caminho que a gente vai usar aqui é um caminho totalmente gráfico. Eu peguei um conjunto aqui de 16 esferas e quando eu incido essas 16 esferas no pino, eu espero que metade vá para o lado esquerdo, metade vá para o lado direito. Então vamos fazer isso. Quando elas chegam do lado esquerdo, essa metade daqui vai passar por um outro pino e a gente espera que metade da metade vá para o lado esquerdo desse pino e metade da metade vá para o lado direito desse pino. E isso vai acontecer. Veja que essas 8 aqui resultam das duas metades que foram novamente combinadas. Quando eu chego nesse pino aqui, na terceira fileira de pinos, vai acontecer novamente a divisão por 2 e mais uma vez a divisão por 2. No final, eu vou obter apenas uma das 16 esferas, veio parar nessa posição, 4 delas pararam nessa posição seguinte, 6 delas aqui, 4 aqui e apenas uma delas do outro lado. Então, essas seriam as probabilidades. Se eu representar isso em termos percentuais, eu vou chegar nesse valor que está aqui. Um outro conceito de probabilidade é a chamada interpretação baseada na frequência. E ela é muito importante aqui no método de Monte Carlo, que diz o seguinte: a probabilidade de um evento ocorrer é a proporção de vezes que esse evento ocorreria em uma grande quantidade de experimentos repetidos. Nós vamos explorar esse conceito naquele problema das probabilidades da esfera cair entre os pinos. Novamente, nós estamos vendo aquele problema, só que agora nós estamos contando. Cada vez que a esfera cai em uma dessas posições, nós estamos registrando isso aqui graficamente. Veja que a figura obtida ela tem uma certa semelhança, mas não é igualzinho àquele diagrama que nós construímos a partir do cálculo teórico. Nós podemos acelerar um pouco o processo e ver qual o resultado aqui, por exemplo, de 10 repetições. Deu isso aqui. Se eu faço novamente 10 repetições, não deu a mesma coisa. Mais 10, mais 10, a gente vê que a coisa está variando. Em vez disso, agora eu vou fazer 100 repetições do mesmo experimento. Veja que o resultado de 100 medições ele ficou um pouco mais parecido com aquilo que a gente esperava teoricamente. Se a gente aumenta para 10 a terceira, ou seja, 1000 repetições, veja que a figura já fica mais parecida com aquela que a gente esperava. Com 10.000, ela fica mais parecida ainda. Com 100.000, com 1 milhão de vezes, veja como ela está muito parecida, inclusive os valores numéricos se aproximam bastante daqueles que a gente esperaria. 10 milhões de vezes ela fica mais próxima ainda, praticamente coincide com os valores que a gente esperaria. Então nós estamos vendo que quanto maior o número de repetições, mais a gente se aproxima do valor verdadeiro da probabilidade. Esse conceito é muito importante para a gente entender por que funciona o método de Monte Carlo. Nós vamos ver, através de um outro exemplo, que o número de repetições tem um impacto muito significativo sobre a qualidade dos nossos resultados. Nesse gráfico aqui, eu estou representando um conjunto de 100 repetições da diferença entre dois números aleatórios com distribuição retangular. A gente esperaria uma distribuição triangular, mas não foi o que a gente obteve. Se nós usarmos agora 1000 repetições, o resultado já melhora, mas ainda não está bom. Com 10.000 repetições, melhorou um pouco, mas ainda não estamos contentes. Com 100.000 repetições, já está bom, né? Com 1 milhão de repetições, ficou perfeito. Com 10 milhões de repetições, continua perfeito. Então veja que o número ótimo é alguma coisa entre 10 a quinta e 10 a sexta. Como é que eu calculo esse número? Tem uma formulazinha que nos ajuda a calcular isso. O número de repetições recomendadas depende da probabilidade de abrangência. Probabilidade de abrangência é a mesma coisa que o nível de confiança. Normalmente, em metrologia, a gente usa uma probabilidade de abrangência de 95,45%. Quando a gente faz a conta, a gente chega a 220.000 repetições. Nós vamos ver agora o uso do método de Monte Carlo para estimar a incerteza de medições em 4 exemplos. O primeiro deles é um exemplo muito simples, onde vocês não vão ver vantagem em utilizar o método de Monte Carlo. Vai dar a impressão de que ele é desnecessariamente complicado. Mas vamos até o fim.
O exemplo envolve a associação de resistores em série. As nossas aulas de eletrônica nos fazem lembrar que para combinar dois resistores em série, a resistência equivalente é obtida pela soma das resistências de cada um deles. Os valores das resistências estão representados aqui com as suas respectivas incertezas expandidas. Para calcular a resistência equivalente aqui, é só fazer uma soma algébrica e a gente obtém 1180 ohms. Para calcular a incerteza expandida resultante da associação desses dois resistores em série, nós precisamos recolher das nossas lições de metrologia. Se nós pudermos supor que essas incertezas têm distribuições normais e são independentes do ponto de vista estatístico, a incerteza padrão resultante da resistência equivalente, quando elevada ao quadrado, é calculada pela soma dos quadrados das incertezas padrão de cada um dos resistores. Se nós calcularmos a resistência padrão de cada um deles, fazendo as contas, nós chegamos em 21,40 ohms. Para chegar finalmente à resistência equivalente, e nos resultará em 1180, mais ou menos 43 ohms. Vamos agora fazer a mesma coisa usando o método de Monte Carlo. Para isso, nós vamos utilizar duas variáveis aleatórias, R1 e R2, a primeira com valor médio de 670 e a segunda com valor médio de 510, que são os valores nominais das resistências. Ambas terão distribuição de probabilidade normal e terão como desvio padrão valores que coincidem com as respectivas incertezas padrão. Então, no método de Monte Carlo, nós vamos envolver duas variáveis aleatórias com essas características e vamos fazer isso 220.000 vezes. O modelo matemático aqui é muito simples, é a soma algébrica dos dois resistores, e nós vamos analisar as respostas, que vão apresentar uma distribuição também normal, cujo valor médio, cujo dígito padrão, a gente consegue calcular. Aqui eu estou apresentando um código em Python, que é uma linguagem de programação bem amigável e muito fácil de você conseguir operar com ela através do ambiente Google Colabs. Aqui eu estou mostrando aqui um código muito simples. Em verde aqui estão os comentários, né? A gente importa a biblioteca necessária para fazer essa conta, define aqui a probabilidade de abrangência e calcula o número de repetições que tem que ser feitas. A seguir, nós vamos gerar aqui duas variáveis aleatórias com distribuição normal. Essa é a função que gera variáveis aleatórias com distribuição normal. O primeiro parâmetro é o valor médio, o segundo parâmetro é o desvio padrão e o terceiro parâmetro é o número de valores que são simulados. Então, eu simulei R1 e R2 e vou calcular a resistência equivalente pela soma algébrica das duas. Pronto, eu já tenho aqui nessa variável resistência equivalente os valores simulados. Eu posso mostrar o número de simulações que foram feitas, o valor médio da resistência equivalente e o desvio padrão da resistência equivalente, que são esses números que aparecem aqui embaixo. Eu vou ter acesso também à distribuição de probabilidade, que eu vou utilizar para chegar no valor do resultado da medição. Basicamente, o que a gente precisa é definir uma faixa central dentro desse histograma, que seja simétrica e que abranja 95,45% dos valores simulados. No eixo horizontal, eu tenho os valores das resistências equivalentes e no eixo vertical, eu tenho um valor associado com a probabilidade. Então, eu vou precisar encontrar essa faixa que contém os 95,45% valores centrais. Para isso, tem um caminho bem simples da gente fazer. Ele começa ordenando todos os valores que nós obtivemos para aquela série de simulações da resistência equivalente. A série ordenada eu estou chamando aqui de YO, O de ordenado. Eu vou então calcular o índice II por essa conta. O índice II vai ser o valor inteiro mais próximo dessa conta. 1 menos a probabilidade de abrangência sobre 2, multiplicado por N, N é o número de simulações, isso aqui vai me dar um número inteiro. E eu vou pegar na série ordenada, do menor para o maior, e vou pegar o valor correspondente ao índice II. Esse valor será o limite inferior do resultado da medição. Sigo o mesmo caminho para encontrar o limite superior, trocando apenas o sinal aqui dessa fórmula.
Eu tenho então o limite inferior e o limite superior, e com eles a gente calcula o resultado da medição. Como resultado base, nós teremos a semissoma entre o limite inferior e o limite superior, e como incerteza de medição, nós temos a semidiferença entre o limite superior e o limite inferior. No nosso exemplo, fazendo essas contas, a gente chega em 1180 mais ou menos 43 ohms. Esse código nos mostra como fazer isso dentro do programa de computador. Eu vou usar essa função aqui, sort, que ela ordena os valores do menor para o maior. Eu gerei essa nova variável aqui que já está ordenada. Eu calculo o limite inferior pelaquela fórmula que nós vimos. O limite superior também está aqui. O resultado base e a incerteza de medição. E estou mostrando aqui os valores obtidos por resultado base e para incerteza de medição. Quando a gente escreve aquilo de forma compatível, nós vamos chegar ao mesmo resultado do cálculo analítico. 1180 mais ou menos 43 ohms. Nós vamos agora para um segundo exemplo, um pouco menos simples, onde vocês já vão ver que há uma vantagem em utilizar o método de Monte Carlo. Nós vamos tratar da associação em paralelo de dois resistores. Os resistores têm os mesmos valores, e das nossas lições de eletrônica, a gente lembra que o resistor equivalente é calculado por essa expressão. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a primeira resistência mais 1 sobre a segunda resistência. Fazendo as contas, a gente chega no valor 289,6 ohms, que é o valor nominal da resistência equivalente. E para calcular a incerteza, como é que a gente faz? Nós temos que partir dessa equação. Se a gente explicita o valor da resistência equivalente, chegaremos nessa expressão, cujo valor a gente já viu qual é. Para calcular a incerteza padrão da resistência equivalente, nós vamos usar essa expressão aqui, que envolve a derivada parcial da expressão da resistência equivalente em relação à primeira resistência e em relação à segunda resistência. Somamos aqui os quadrados. Quando a gente faz isso, esse é o resultado da derivada parcial, esse é o resultado da segunda derivada parcial. Substituindo os valores, nós chegamos à incerteza padrão da resistência equivalente de 5,258 ohms. Para chegar no resultado da medição, nós multiplicamos a incerteza padrão pelo fator de abrangência 2, que, quando a gente arredonda, nos leva a 290 mais ou menos 11 ohms. Pelo método de Monte Carlo, nós vamos seguir o mesmo caminho, vamos usar as mesmas variáveis aleatórias que nós definimos antes, só que o modelo matemático agora vai ser diferente. Nós vamos agora usar o modelo matemático que calcula a resistência equivalente para resistores em paralelo. E vamos analisar os valores obtidos de forma similar. Para isso, o código que aparece aqui simula os mesmos valores das resistências R1 e R2, e o modelo matemático agora mudou. Ele utiliza a fórmula para o cálculo da resistência equivalente em paralelo. O resto é igual. Aqui está o resultado, temos uma certa distribuição, e se a gente agora define o limite inferior e o limite superior utilizando essa expressão, nós calculamos aqui o resultado da medição para a resistência equivalente, que quando a gente agora escreve de forma compatibilizada, nós chegamos ao mesmo valor de 290 mais ou menos ohms. 290 mais ou menos 11 ohms. Veja que o esforço adicional que nós precisamos fazer aqui para passar de resistência em série para resistência em paralelo foi só mudar o modelo matemático. Não envolveu nenhuma derivada complicada, não envolveu nenhuma conta difícil de ser feita. Apenas uma quantidade massiva de contas simples repetidas. Essa é uma vantagem do método de Monte Carlo. O terceiro exemplo é um exemplo que envolve uma situação que a gente não consegue modelar bem analiticamente usando o método do guia de expressão de incertezas. É um problema. Quando um cliente retirou a senha para ser atendido em uma agência bancária, o relógio de parede lá do banco indicava 12 horas e 02 minutos. Não havia indicação de segundos. No momento que o cliente foi chamado para o atendimento, o mesmo relógio indicava 12 horas e 36 minutos. Quantos segundos o cliente aguardou para ser atendido? Vai ser um probleminha bem simples, né? Calcular o número de segundos, o valor nominal é fácil.
nós temos uma diferença de 34 minutos, multiplicando por 60, a gente chega em 2040 segundos. E qual a incerteza dessa diferença de tempo? A incerteza da medição do tempo é influenciada por três fontes de incerteza. Primeiro, o arredondamento para minutos no horário de chegada, o arredondamento para minutos no horário de atendimento e da incerteza de medição do tempo específica do próprio relógio. Comparativamente, essa terceira fonte é muito menor do que as duas primeiras e nós vamos desconsiderá-la. Qualquer horário entre 12 horas e 2 minutos 00 segundos, mais ou menos 30 segundos, é indicado pelo relógio como sendo 12 horas e 2 minutos. Ele vai arredondar para esse número aqui, já que ele não mostra os segundos. A mesma coisa acontece com o horário de atendimento. Existe uma faixa também definida. A distribuição de probabilidade do erro de arredondamento de um indicador digital é sempre uniforme. Qualquer valor entre menos 30 segundos e mais 30 segundos tem a mesma probabilidade de ocorrer como erro de arredondamento. Então, para utilizar o método de Monte Carlo, nós vamos simular duas variáveis aleatórias, cujo valor médio da primeira é o valor em segundos do horário de entrada e o valor médio da segunda é o valor em segundos do horário de atendimento. A distribuição de probabilidade de ambas é uniforme e a faixa de variação é de mais ou menos 30 segundos. Então, o nosso método de Monte Carlo vai agora envolver duas variáveis aleatórias com distribuição uniforme. O modelo matemático é simplesmente a diferença entre o tempo final e o tempo inicial, e a distribuição resultante, nesse caso, vai ter uma distribuição triangular. Quando a gente faz a diferença de duas distribuições retangulares independentes, o resultado vai sempre dar triangular. Nessa parte do código, nós estamos simulando aqui agora duas variáveis aleatórias com distribuição uniforme, variando desse mínimo até esse máximo. Aqui nós estamos subtraindo essas duas variáveis aleatórias e analisando aqui o resultado, que deu uma distribuição triangular. Se nós agora calcularmos o valor do limite inferior e o valor do limite superior, usando exatamente o mesmo trecho de código, nós vamos chegar nesses valores que estão aqui. Então, quando a gente calcula, obtém 2040 mais ou menos 47 segundos, que é o resultado da medição. Nós também podemos calcular isso analiticamente. Nós temos, então, a distribuição retangular, com mais ou menos 30 segundos, e nós sabemos calcular a incerteza padrão para uma distribuição retangular. Dê uma olhada lá nas suas notas de metrologia, que você vai ver que a conta resulta nesse valor que está aqui. Para o tempo inicial, para o horário final, nós também temos aqui a mesma incerteza padrão, e quando a gente calcula a diferença de tempo, nós vamos combinar essas incertezas padrão, vamos chegar em 24,50 segundos, que quando a gente agora calcula a incerteza expandida, a gente chega em 49 segundos. Esse número é diferente daquele que a gente obteve com o método de Monte Carlo. É um pouco maior do que Monte Carlo calculou para a gente. Por que isso? Porque o guia de expressão de incerteza de medições assume que o resultado da distribuição é sempre normal e aplica esse fator de abrangência de acordo com a distribuição normal, o que vai resultar num valor maior do que a realidade. O método de Monte Carlo, como a gente viu nesse exemplo, ele trata de forma perfeita distribuições outras que não aquelas unicamente gaussianas. O método do guia de certezas só lida bem com distribuições que podem ser aproximadas por distribuições gaussianas. O quarto e último exemplo é um exemplo bem mais complexo. Nós queremos determinar a constante dessa mola. Para isso, nós vamos usar um indicador, representado aqui por essa seta, sobre uma escala, e um conjunto de massas padrão. Então, nós vamos colocar massas padrão diferentes aqui e medir qual foi a deflexão dessa mola. Um conjunto de massas padrão é usado para determinar a constante de mola da mola representada ao lado. Espera-se que o valor seja da ordem de 50 newtons por metro. Nós queremos saber a incerteza. Cada massa padrão tem uma incerteza expandida de 0,02% do seu valor nominal.
serão usadas as combinações 0 gramas, quando o prato não vai ter nenhuma massa padrão, 20 gramas com a menorzinha, 50 gramas com a média, 70 gramas pegando 20 mais 50 e 100 gramas colocando a maior delas. A incerteza expandida com que a coordenada x é determinada é de 0,2 milímetros. A aceleração da gravidade é de 9,80, mais ou menos 0,04 metros por segundo ao quadrado. Então, nosso objetivo é determinar a incerteza expandida esperada para a constante de mola. Para calcular a constante de mola, nós vamos utilizar o método dos mínimos quadrados. Para isso, nós temos um conjunto de 5 pontos, onde nós conhecemos no eixo horizontal aqui a deflexão da mola e no eixo vertical a força que está sendo aplicada no prato que está preso na extremidade inferior da mola. Para calcular a inclinação dessa reta, nós vamos usar essa expressão que aqui está. O valor da constante de mola, K, vai ser calculado a partir desses somatórios, variando de 1 até 5. 5 é o número de pontos disponíveis. F são valores das forças, calculadas multiplicando as massas pela aceleração da gravidade. E x corresponde aos valores das deflexões respectivas. Como existem incertezas envolvidas nos valores das forças e das deflexões, é possível que a reta de regressão não seja exatamente essa que está sendo desenhada aqui, mas ela pode variar entre essa inclinação mínima e essa outra inclinação máxima, como está representado aqui. Então, existe uma incerteza envolvida na constante de mola que depende desse ajuste aqui pelo método dos mínimos quadrados. Como é que a gente calcula isso? Se nós temos essa expressão aqui, temos que fazer as derivadas parciais e assim por diante. Só que isso não é uma coisa muito simples para fazer. Aí nós vamos ver uma grande vantagem de usar o método de Monte Carlo. Estarão disponíveis para nós 5 pares de valores de força, deflexão. Os valores de força, então nós vamos pegar os valores das massas padrão, multiplicar pela aceleração da gravidade, e nós temos os valores aqui em Newton, se a gente usa as massas em quilogramas. E a deflexão, nós estamos convertendo a deflexão esperada aqui em metros. Como é que a gente chegou nesse valor esperado? Nós pegamos o valor esperado para a constante de mola, que é 50 newtons por metro, e fizemos a conversão para chegar no valor esperado para o deslocamento. Vocês vão ver que esses valores serão úteis para a gente determinar a incerteza da constante de mola. Para aplicar o método de Monte Carlo, nós precisaremos utilizar 11 variáveis aleatórias diferentes. 5 delas para simular os valores de cada uma das 5 massas e 5 delas para representar os valores de cada uma das deflexões. Nós vamos estar utilizando como valor médio o valor esperado para cada uma das deflexões e como desvio padrão a incerteza padrão com que a deflexão é determinada. Similarmente para a massa, agora em quilogramas, os valores médios e as incertezas padrão vão coincidir com os desvios padrões. E para a aceleração da gravidade, usaremos esse valor e utilizaremos a incerteza padrão como desvio padrão. Nós vamos agora colocar todas essas variáveis aleatórias no modelo de Monte Carlo. Isso aqui está feito nesse trecho aqui de código, aqui em Python. São várias variáveis aleatórias com distribuição normal, com diferentes valores para cada uma das massas, para cada uma das deflexões e para a aceleração da gravidade. E nós vamos calcular a constante de mola aplicando aquela fórmula do método dos mínimos quadrados. Ela foi escrita aqui de forma explícita, sem os somatórios. Depois nós vamos analisar estatisticamente a distribuição dos valores de K. Aqui estamos imprimindo o número de repetições, o valor médio obtido e o desvio padrão obtido. Com base nisso, nós fazemos uma análise da distribuição resultante e chegamos ao valor do resultado da medição, 50,00, mais ou menos 0,68 newtons por metro. Esse último valor que nós estamos interessados. Qual a incerteza com que a gente consegue determinar a constante de mola daquela mola? 0,68 newtons por metro, que é a resposta que a gente está esperando. Mas será que não dá para calcular isso analiticamente? Dá. Veja bem, você vai pegar essa expressão que está aqui e vai calcular as derivadas parciais dessa expressão para cada uma das variáveis envolvidas, multiplicar pelo quadrado. Assustou? É para assustar mesmo, porque as contas são bastante extensas aqui.
Então a gente está vendo uma grande vantagem do método de Monte Carlo. Para o computador, o trabalho é grande, mas para a gente, não. Basta a gente escrever o modelo matemático de uma forma apropriada e as repetições são feitas de uma maneira assim bastante tranquila para a gente. Não há muita diferença entre resolver um problema extremamente complexo ou um problema muito simples com o método de Monte Carlo. Agora, nós vamos dar uma arrumada na cabeça. Vou apresentar para vocês um roteiro que a gente pode seguir para estimar incertezas de medição usando o método de Monte Carlo. Nós já vimos a essência do método. Nós simulamos um conjunto massivo de variáveis aleatórias relacionadas com o fenômeno, que são inseridas no modelo matemático, que vai resultar numa série bastante grande de valores simulados que a gente analisa estatisticamente. O roteiro que nós vamos ver está organizado aqui em 6 passos, reunindo informações, atribuindo variáveis aleatórias, definindo o número de simulações, simulando, analisando os resultados e exprimindo o resultado da medição. No passo 1, nós vamos reunir informações sobre o fenômeno. Para isso, a gente precisa conhecer amplamente o processo de medição com o qual a gente está lidando, os conceitos físicos envolvidos, os sistemas de medição envolvidos e as suas características, as grandezas que influenciam de alguma forma no processo de medição. Sugiro que a gente forme 2 listas completas. Primeiro, com as grandezas de entrada que fazem parte do processo de medição, todas elas, e uma outra lista com potenciais fontes de perturbação que afetam o processo de medição. Nós precisamos depois compor um modelo matemático que ele relacione as grandezas de entrada com o valor do mensurando. E é importante que esse modelo também tenha um conjunto de equações que exprimam quantitativamente os efeitos de cada fonte de perturbação no valor a ser atribuído ao mensurando. No passo 2, nós vamos atribuir uma variável aleatória apropriada para cada grandeza de entrada e para cada fonte de perturbação. A escolha dessa variável deve ser feita utilizando a distribuição de probabilidade compatível com a variável relacionada no fenômeno que nós estamos estudando. Os parâmetros, como média, desvio padrão ou faixa de variação, são obtidos a partir de conhecimento prévio ou mesmo através de experimentos exploratórios. Alternativamente, você também pode utilizar valores colhidos de experimentos reais. Séries muito grandes de experimentos repetidos podem ser usados para fazer as simulações. No passo 3, nós vamos calcular o número de simulações. Nós já vimos essa expressão aqui antes, em função da probabilidade de abrangência, que para a metrologia tipicamente vai resultar em 220.000 repetições. No passo 4, nós vamos escolher um ambiente computacional apropriado, que seja capaz de gerar números aleatórios, que tenha funções de análise estatística, o que vai facilitar a sua vida. Os exemplos que eu usei aqui, eu usei o Python dentro do Google Colabs, que é uma coisa bastante fácil, bastante acessível de rodar, mas você pode usar o MATLAB, você pode fazer um programa de computador. O Excel é um pouco difícil trabalhar com centenas de milhares de pontos, mas se você escrever uma macro para isso, ele pode ser bastante útil. A simulação a gente faz de uma forma simples, a gente gera um valor para cada variável aleatória e faz as contas. Calculando o valor do mensurando, considerando as grandezas de influência, você vai ter um valor matemático resultante. Isso é armazenado numa série e você repete isso N vezes. Afinal, você vai ter uma série com N valores. É uma boa prática a gente traçar um histograma para verificar a forma da distribuição obtida, se ela é simétrica ou não é simétrica. O valor médio a gente usa normalmente para estimar a componente sistemática, o desvio padrão para estimar a componente aleatória, e a incerteza de medição ela pode ser obtida analisando os dados obtidos. Para chegar no resultado da medição, a gente parte da série de valores obtidos, que nós inicialmente ordenamos do menor para o maior valor. A série ordenada vou chamar aqui de YO. O limite inferior do resultado da medição nós vamos calcular como sendo o valor da série ordenada com índice II. II calculado por essa expressão aqui. Int representa o valor inteiro dessa conta.
1 menos a probabilidade de abrangência sobre 2, multiplicado pelo número de dados da série que nós simulamos. E o limite superior é uma conta muito parecida, onde eu troco aqui o sinal para mais. Isso vai me dar, então, um valor do índice superior e o valor do índice inferior. Eu agora venho aqui na série ordenada, que nós estamos representando graficamente aqui, e procuro qual o valor correspondente ao índice IS. Esse valor vai corresponder ao limite superior. E o valor correspondente ao índice II vai corresponder ao valor do limite inferior. Então, o resultado da medição vai estar aqui dentro dessa faixa. Nós podemos, então, calculá-lo numericamente a partir dessa conta. O resultado base vai ser a semissoma e a incerteza da medição vai ser a semidiferença entre o limite superior e o limite inferior. Note que, se você tiver uma distribuição simétrica, o resultado base vai coincidir com a média da distribuição obtida. Mas, se a distribuição não for simétrica, você deve calcular o resultado base a partir do valor médio entre o limite inferior e o limite superior. Nesse caso, é conveniente informar para o usuário que há uma certa assimetria no histograma. Melhor ainda é você fazer com que seu histograma seja parte do resultado da medição. Concluindo essa palestra, eu gostaria de enfatizar que o método Monte Carlo ele é muito atrativo para estimar incertezas de medição, porque ele leva a resultados confiáveis, ele lida com combinações de qualquer tipo de distribuição de probabilidade, e não apenas a normal. A complexidade para solucionar problemas simples, médios ou muito complexos é praticamente a mesma. Quem vai trabalhar é o computador, mas o esforço computacional requerido é insignificante. No dia de hoje, os computadores são muito rápidos, têm muita memória. Nos exemplos mais complexos que eu rodei aqui, não levei nem um décimo de segundo para simular esses valores. Gostaria de agradecer a coordenação do 14º Semetra pela oportunidade de repartir com vocês um pouquinho daquilo que eu aprendi nesse assunto e gostaria de agradecer a cada um de vocês pela carinhosa atenção. O meu muito obrigado.